uma alegria retornar a essa casa. O que hoje eu gostaria de falar, para que eu mesmo ouvisse, isso de alguma forma reforçasse em mim alguns aspectos que o Evangelho traz, que a doutrina nos esclarece, e que nós podemos ser mais proveitosos. E aí a frase falava mais ou menos o seguinte, ela falava que um gesto de gentileza é um ato de amor. Simples, né? Um gesto de gentileza é um ato de amor. Embora a gente já possa ter ouvido isso há muito tempo, digo até principalmente por mim, mas me chamou a atenção. Porque um pequeno gesto de gentileza, ele pode passar despercebido. Nós estamos carentes de respeito e de educação. Então o mundo de hoje está um pouquinho assim balançado, há pouco tempo eu ouvi essa expressão. E muitas das vezes nesse balançar, talvez a gente perca um pouquinho a referência do que é belo, do que é bom, do que é verdadeiro, do que é útil. E um pequeno gesto de gentileza, ele gera transformação. Tem um filme, até antigo um pouco, você agora voltando hoje, dando uma olhada rapidinho no tema, o filme chama Extraordinário, nós já assistimos, tem um com a Julia Roberts, quem teve a oportunidade, ele é uma grande lição esse filme, porque ele conta a história de um menino, que tinha uma deficiência na face, e tinha toda aquela questão do bullying, da discriminação, da questão da dificuldade de aceitação. Mas esse filme ele traz uma mensagem, E um dos aspectos que fica nesse filme é, se nós tivermos que escolher entre ter razão e sermos gentis, que nós escolhamos sermos gentis. Porque a gentileza é uma forma de caridade. A caridade, que a doutrina espírita nos traz aí nas palavras de Allan Kardec, que sem caridade não há salvação, muito bem dito, para que a gente não ficasse preso nos dogmas, que muitas das vezes historicamente nós tínhamos, do que nos daria a salvação. Então é a caridade. E a caridade, como o Evangelho traz, exercida de todas as formas. Então, um pequeno gesto de gentileza, que é esse ato de amor, talvez para todos nós hoje, seria a forma mais abundante que nós teríamos de exercer essa gentileza. Então, Allan Kardec nos trouxe isso. E quando a gente vai lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Bem-aventurados os pacíficos, ele traz lá, se não me engano, no item 6, a afabilidade, a doçura. E ele fala belamente, até copiei um pedacinho aqui para a gente relembrar. E o que é a afabilidade, a doçura, senão o exercício da gentileza? A benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade, a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que ficar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Então está lá no capítulo 9, item 6. E aí ele chama a atenção, inclusive essa lição é de Lázaro, não por acaso, O maior exemplo aí de humildade, de afabilidade também, de doçura. Então ele traz essa lição, é uma lição curta, belíssima, mas que vem falar para nós. Então o convite hoje é para que a gente pense nisso, Será que eu estou sendo gentil? Primeiro para comigo mesmo, porque falta-nos gentileza para conosco mesmo. A gente é juiz, de muitas causas, e principalmente nós somos muito rigorosos conosco mesmos. Então a gente precisa começar a ser um pouco mais afáveis conosco mesmo, nos corrigir, nos redirecionar naquilo que é necessário e urgente, mas também conseguirmos enxergar o que a gente já tem de bom, o que a gente já está conseguindo fazer, colocar em prática. E quando a gente não estiver conseguindo, a gente consegue lá, lembrar de Santo Agostinho, colocar nossa cabecinha no travesseiro de noite, revisitar essas condutas,
condutas, esses comportamentos, essas falas, esses pensamentos, e buscar exercitar, né? Vai lembrando lá, né? O Evangelho é tão rico, né? A gente vai falando e vai lembrando o homem de bem, né? Aquele que se esforça por vencer suas más inclinações. O Cristo não exige nada de nós. A doutrina espírita não exige nada de nós. Deus, misericordioso e bom, não exige nada de nós. Ele apenas espera que nós possamos aproveitar as oportunidades, os conhecimentos e sermos felizes, né? E aí, sermos gentis conosco mesmo é um caminho. Porque muitas das vezes, sendo duro conosco, a gente está perdendo, né, essa docilidade. E aí a gente começa a ser duro, né? E a Joana de Ângeles fala uma coisa interessante aqui, que a própria filosofia já fala também. Deixa a dureza com os minerais, com as pedras, né? Nós somos humanos, então que nós tenhamos humanidade. A inteligência foi uma conquista, né, da nossa evolução, da nossa trajetória, para que a gente possa usar esses recursos em favor de nós mesmos. Então sejamos gentis para conosco. Se a gente é gentil conosco mesmo, se a gente já consegue exercitar, naturalmente nós vamos ser gentis para com os outros. Nós vamos ser gentis para com a vida, para com as circunstâncias, sejam elas entendidas por nós como boas, ou aquelas que a gente de repente identifica como não boas, mas que mais na frente a gente vai entender que eram oportunidades, ou era lá como, né, as portas que se fecham, né? Mas que lembra da fala do Chico, né? Mais tarde foi entender que muitas portas que se fecharam para mim eram portas que eu jamais deveria adentrar. Mas a gente tem dificuldade e às vezes a gente no ímpeto, né? A gente reage. Depois a gente vai entender que aquilo que às vezes era dificuldade é o caminho que a gente dava conta de trilhar. E aí, para ajudar nessa nossa reflexão, eu busquei Joana de Ângeles no livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, recentemente, né, que Vidas Vazias, que vivemos atualmente, né, em decorrência disso tudo, muitos conflitos, né? Muitas das vezes a gente tem o receio, né, de nos envolver, de nos conectar ao outro, né, de manter vínculos, seja em família, seja aqui no grupo espírita, seja no nosso ambiente de trabalho, na vida, né, na sociedade, e principalmente pós-pandemia, parece que a gente ainda está receoso de chegar perto do outro, né? Ainda. Alguns mais, alguns menos, né? Falo por mim. E a gente perde a oportunidade dessa conexão, né? Às vezes por medo de sofrer, às vezes por não querer ter o contato, né? E aí o amor se torna líquido, os vínculos se tornam líquidos, né? Mostrando essa expressão da fragilidade, da não vinculação, né? Um pouquinho por isso. Então há que se ter cuidado. E aí a Joana de Ângeles é muito sábia. Então, ela traz essa mensagem em Vidas Vazias. Eu estou falando do amor líquido para lembrar, né? Vidas vazias. Então, a gente precisa estar atento, porque a tecnologia, a velocidade da informação, quanto chamamento, a própria mídia social. Então, hoje você tem um celular, aí você põe lá, né? Você já tem o WhatsApp, você põe o Instagram, quem tem o Facebook, Telegram, não sei o que, de repente você põe tudo lá, é interessante. Mas para atender a demanda de tudo que nos chega todos os dias, se a gente não tiver um domínio emocional, se a gente não tiver até valores morais, que foi colocado aqui já assim, em exercício, a gente fica perdido.
e desenvolve inclusive uma ansiedade. E aí o cuidado com as vidas vazias, né? Joana de Ângeles encerra essa mensagem lá do Vidas Vazias, a de número 24, em respeito à gentileza, com essa frase: amanhecem dias novos, anunciando a vitória do amor. Confia. A tempestade não é clima natural do planeta, mas sim o é a primavera da gentileza. Ser, portanto, hoje flor para frutificar em bênçãos no futuro. Olha que coisa linda, né? Então ela vem falar, né, que essa tempestade, né, esse mundo balançado que a gente está vivendo, ele não é o clima natural do planeta, mas sim a primavera da gentileza. E é sempre uma estação de beleza, porque nos remete à florescência, né, às frutificações, né? O mundo fica mais colorido, mais perfumado. Então este é o clima natural do nosso planeta. O nosso planeta azul, visto lá de cima, tão lindo, né? Todo azul. Os outros a gente conhece lá nos desenhos, não parecem tão bonitos, né? Nem os anéis de Saturno parecem tão bonitos como o nosso planeta azul, tão lindo, né? Visto de longe, pelo que a astronomia aí nos mostra. Então, o clima natural do nosso planeta é da primavera da gentileza. E se a natureza está em nós, e nós estamos na natureza, porque somos o uno aí, né, todos criados por um único Criador, o Criador de tudo que existe, de tudo que é, então nós somos, o nosso clima natural também é essa primavera da gentileza. Então, que coisa, né? Linda, né? E simples, parece simples, né? E aí ela convida, né, pra gente ser flor hoje, pra gente frutificar em bênçãos no futuro. Além do clima agradável que a gente sente, né, como se a gente estivesse saindo de uma turbulência e entra aqui meio que num oásis, quando a gente adentra o centro. O clima a gente consegue perceber quão agradável é, né? Mas a presença das plantas, ela simboliza para a gente isso. A gente vê aquela carreira da Zerberg mostrando tão verde, tão farta, coisa rara de se ver aqui no nosso clima, né? De cerrado, seco. Aí essas plantas nos vasos, você olha na janela, nos corredores, então tudo isso convida a gente a olhar a natureza. E aí, né, a gente lembra que até da parábola do semeador, né? O semeador saiu a semear e continua a semear. E são sementes de vida eterna. A gente lembrando lá da Amélia Rodrigues, né? Ela tem uma lição, Sementes de Vida Eterna, que a gente estudou há pouco tempo. Então nós somos, né, estas sementes da criação divina. E germinamos. Seremos plantas, somos flores e damos frutos. E temos aí o clima interno e externo. Então, se o clima natural do nosso planeta é essa primavera da gentileza, e se o nosso interno então a gente tem toda a condição para frutificarmos, para florirmos e para continuarmos, né? E é tão bom, né? A gente anda assim. Eu gosto de apreciar a natureza. Às vezes as pessoas da limpeza podem não gostar da árvore, né? Porque cai muita folha. Aí eu lembrei da Lucilena Galvão, né? A filósofa da Nova Acrópole. Ela cita alguém que eu não lembro de quem que é o pensamento, mas ela sempre fala uma frase que diz: há quem passe pela floresta e só veja lenha para a fogueira. Então imagina a gente na floresta, com tanta abundância, com tanta beleza, e ver a lenha para a fogueira. Então às vezes, aí eu falei isso, às vezes a gente passa aqui e não vê, que está com outras preocupações, ou às vezes pensa na florzinha que está caindo, e que o pessoal da limpeza urbana vai achar ruim, porque vai aumentar a demanda de trabalho deles, né? Mas assim tem muito. Aqui no centro, que beleza, né, de planta. Fora, então, falando isso tudo, que a natureza,
gratuitamente, generosamente, nos oferta lições diárias. Porque se a gente esquecer de como é ser gentil, ou como podemos ser, basta olhar. É aquela árvore que está ali. Há quantos anos alguém plantou, às vezes porque gostava, ou só porque a prefeitura exigiu. E ela está belíssima, florindo abundantemente, enfeitando aquele lugar para quem passa. E tantos outros. A Joana de Ângeles vem trazer para a gente nessa lição esses pontos. Então ela diz, um observador cuidadoso notará que tudo no universo encontra-se sobre a diretriz da lei de ordem, que responde pela harmonia cósmica. As leis naturais, né, que o Zé Roberto lembrou aqui. E a lei de amor é uma lei natural. Então esse observador cuidadoso, que somos nós, né, que já temos despertado para a beleza, né? Então a gente vai notar essa ordem. Então a gente está terminando o inverno, vem a primavera, depois vem o verão, depois vem o outono. As belíssimas mangueiras deram as flores, agora recentes, já estão com os frutos pequeninos. Esses frutos vão crescer, aí vão virar as árvores de outubro, vão auxiliar. Aí lá para o final de novembro, dezembro, a gente tem fartura das mangas, né? E assim outras, né? Tem as estações, tem o ciclo das luas, que impacta nas marés. E tudo é cíclico, e tudo tem uma ordem. A natureza só segue essa ordem, naturalmente. Né? Só que nós humanos, a gente, quando, né, nós desaprendemos um pouquinho disso, né? Deixamos de ser naturais, né? Às vezes a gente deixa de ser humano, né? E a gentileza é esse caminho. Então ela fala, né, para referendar isso que a gente acabou de falar. Em a natureza, depara-se a presença da beleza, que varia ao infinito, obedecendo a um programa adrede e elaborado, que é das leis naturais. Então o belo é inerente à vida. Está na natureza, está em nós. E nós podemos nos vincular a tudo que é belo. E podemos ser agentes dessa beleza. Tudo está submetido ao planejamento divino, incluindo as ocorrências desastrosas que transcendem a superficial aparência que se estabeleceu como sendo o correto e o aceito. Aí a falta do valor, né? A falta do respeito, a falta da educação, a falta da gentileza, a falta da caridade, que somando tudo é uma coisa só, é que faz com que essas ocorrências desastrosas sejam o resultado da nossa ação, ou da nossa falta de ação. Né? Mas os ciclos naturais, a ordem que existe, vai naturalmente restabelecer. E nós vamos restabelecer. Nem que seja através da bênção da reencarnação, das oportunidades que sempre virão. Nos relacionamentos humanos deverá viger de maneira equivalente a gentileza, através da qual mais rápido se faz o progresso. Então olha que interessante, né? Se a gente apenas vivêssemos seguindo a ordem natural das coisas, evoluiríamos mais rapidamente. Se fôssemos apenas gentis, já seria o caminho apropriado. Todavia, em razão dos diferentes níveis de evolução das criaturas que constituem a sociedade, a ocorrência de atritos é mais constante do que a sua ausência. E aí quando falta a gentileza, quando ela escasseia, aí vem sim os atritos. Porque lembrando lá do filme, da lição do filme, se a gente tivesse escolhido ter razão e ser gentil, melhor que escolhesse ser gentil. Aí tem aquela frase, né, popular, né,
Você prefere ter razão ou ser feliz? Nós temos escolhido, na maioria das vezes, termos razão. Que deixamos a felicidade para depois. Aí geram os conflitos, os atritos, porque nem todo mundo está na mesma faixa. Então ela fala até um pouquinho disso, que nessas fases primárias de evolução, o egoísmo predomina. Então lembra lá, mal saída dos instintos, lampejos de sentimento. Então o egoísmo, né, que lá nas obras básicas, seja no Livro dos Espíritos, seja no Evangelho, né, é o maior desafio dos nossos espíritos. Então, em decorrência disso, em consequência, cada indivíduo sempre se atribui valores que não possui, atirando nos outros as suas imperfeições. É aquilo que a gente vê no outro, aquilo que está em nós. Então, às vezes, a nossa falta de gentileza nos torna rude e a gente só vê rudeza no outro. E às vezes a gente que atira a primeira pedra, né? Sem nem sequer ter recebido. Então, em face dessa situação, mais comuns são as agressões, os choques de opinião, tão comum nos nossos dias, né? O desrespeito e todo o séquito de imperfeições espirituais e morais. Então, às vezes, por causa de política, por causa de futebol, por causa de religião, por causa de um gosto qualquer, perde-se amizades, há conflito nos lares, a própria sociedade sucumbe, né? Enquanto cada um tem seu direito, né? Nós somos diferentes, né? E o respeito é para tudo, nós somos complementares. O que seria, né? O próprio arco-íris é um exemplo para nós, né? Se ele fosse só branco, se fosse só azul, que beleza ali a mistura das cores, né? Ele falou de casta, de raça, de religião, de gênero, seja o que for. Para que essa divisão? Nós somos todos filhos de Deus. Então, preocupados exclusivamente com o amor próprio, esses indivíduos são rudes, sem educação, desagradáveis, difíceis de conviver. Não seja, portanto, de estranhar que se vivam contrariedades contínuas, testes de paciência e de gentileza constantes. As conquistas dos valores éticos fazem-se muito lentamente em razão da prevalência das qualidades morais lamentáveis. E essa lição é belíssima, porque ela vai relacionando tudo isso, desses grandes desafios que nós temos, da convivência. E lembrando de novo, quando falamos em convivência, lembrar que primeiro de nós para conosco mesmo, e depois de nós para com o outro. Então há que ter equilíbrio. Então, no relacionamento, se um dá mais e recebe menos, tem desequilíbrio. E a vida é assim, né? Então ela fala, passo a passo são adquiridos os tesouros do conhecimento que se incorporam ao ser e faculta a exteriorização do bem-estar, do equilíbrio, da solidariedade. Mais será dado, mais será cobrado, né? Mais responsabilidade à medida que se sabe. Só que o conhecimento, ele é um recurso. Para que a gente possa efetivamente, quando ela diz, exteriorizar o nosso bem-estar, o nosso equilíbrio, sermos mais solidários, né? Sermos mais gentis. Então a ação da caridade, que é o momento mais nobre do amor, olha que lindo, o seu clímax torna-se ocorrência normal na forma de conviver-se umas com as outras criaturas. Como é simples, né, gente? Mas o simples não é fácil, né? Mas muitas das vezes nós que complicamos, né? Aí o diálogo, né, a comunicação, ela é importante. Eis porque nos estudos do Evangelho de Jesus, a questão moral se fez relevante. Porque através da transformação interior do candidato, que se comporta como exemplo de fé, em mensagem de alegria e de gentileza. Então, o resultado, mensagem de alegria e de gentileza. Então, a gente lembra lá, né, da frase atribuída a Madre Teresa de Calcutá, não devemos permitir que
Que alguém saia de nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Quem dera esse fosse todo o nosso objetivo, né? Jesus permanece, Joana de Ângeles aqui ressaltando, né? Jesus permanece como o homem mais gentil que a humanidade jamais conheceu. E se a gente tiver dúvida, né, então recorramos aí a Jesus. Fazer como ele fazia, né? Em tudo, né? Sempre gosto de lembrar, né? A passagem lá da mulher adulta, o pessoal na praça querendo apedrejar, porque a lei humana permitia. Ela tinha sido pega em adultério. E ele está lá sentadinho, escrevendo no chão. E aí, né? Pergunta. E ele vai. Se ele estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Não contrariou quem queria apedrejar, não foi defender a lei ou defender a mulher, não foi falar nada. Lembrou algo natural, né? Da ordem, do processo. E tranquilamente, amorosamente, né? Gentilmente, tudo. E qualquer exemplo, né? Da mulher hemorroísa lá, que beleza, né? Madalena também. Alguém me tocou, porque saiu de mim uma virtude. Que gentileza falar dessa forma. E o Pedro, porque é tanta gente, mas como é que você faz? Você tocou? Né? E ele, gentilmente, alguém me tocou, porque de mim partiu uma virtude. Olha que forma gentil, né? E tudo, né? Todo o seu apostolado é um hino de exaltação ao equilíbrio, à harmonia e à gentileza. Como a ordem do universo, como qualquer planta que está nos mostrando todo dia, como o sol que nasce de manhã. Pode olhar lá no clima-tempo, sabe? É 6h48, você pode abrir sua janela que ele está lá, nascendo. Ou então 18, não sei que hora, dependendo da estação, né? Ele está indo embora. A lua, tudo, né? Muito hora. Tudo em equilíbrio, em harmonia e gentilmente. Vivendo um período de atraso espiritual, quando ele esteve aqui, né? Soube enfrentar a soberba que dominava nas criaturas que ele viera para educar, para auxiliar a se transformarem em luzeiros capazes de abreviar os dias de treva e de ignorância. Então, pelo exemplo, gerando a transformação daquelas pessoas, para que elas mesmas pudessem abreviar, né, os dias de treva e fazer essa transformação. Em toda parte havia aspereza, agressividade, indiferença e desamor. As lutas pelo poder enganoso exauriam os apóstolos do bem. E a gente vai, né? Cada lição do Evangelho. É tão bom ler lá o Boa Nova, né? Pelos caminhos de Jesus, as obras de Amélia Rodrigues, que ela relembra, né? Faz uma releitura de todas essas passagens do Evangelho. E a gente vendo as perguntas dos apóstolos, né? Como eles se questionavam alguma coisa, né? Então, sentir exaurido, porque é uma dificuldade, né? Por um lado, toda aquela gentileza, toda a questão de Jesus, né? Do amor, e por outro, os conflitos que chegaram, né? E aí ela traz para nós, né? Teus passos e tuas palavras criarão um ambiente feliz e dessa forma não permitas o triunfo do mal. O bem sempre existiu e vai existir, porque ele é criação divina. O mal, né, é a ausência do bem, né, como diria algo lá. Então, nós, sintonizando com tudo isso, vamos criar esse ambiente feliz. Aí a gente lembra lá da Madre Teresa, né? Para nós e para os outros. Ademais, em tua jornada iluminativa, contarás com a presença e a inspiração dos anjos da paz e da alegria, mantendo-te jubiloso e feliz. Então, se a gente ainda não se sente em condição, ainda não estamos empoderados de toda a nossa capacidade, né? Ainda não desenvolvemos todo o nosso potencial, porque nós estamos no caminho, estamos no processo, embora todos os recursos que já temos, existem aqueles, né, que já estão com à frente, que nos auxiliam, que ela chama aqui dos anjos da paz e da alegria. Então são os mentores. Então a gente está aqui nessa casa espírita, essa casa tem os mentores da casa. Cada estudo, dependendo do tema, nós podemos ter a inspiração de determinados espíritos. Nós, como família, temos também aqueles espíritos que nos auxiliam, como individualmente temos também nossos espíritos protetores, nossos anjos guardiões.
A nossa cidade, o nosso país, a causa que dedicamos tem. Então não nos falta jamais o auxílio. Lembra lá do clima, quando tinha as plantinhas, o externo e o interno? Então nós produzimos o nosso clima, para que essa plantinha nossa sementinha frutifique, mas temos também esses anjos tutelares que nos auxiliam. Aí ela fala, o mundo neste momento é um campo de batalha no qual as forças do mal, filhas do primarismo ancestral, campeiam livremente e se encontram em vigília contínua contra todo e qualquer movimento que possa aniquilá-los. Então, como o bem existe, o bem está e o bem é, essas forças contrárias, aqueles que ainda estão dormindo, né, em espírito, ainda estão equivocados, tentam reagir, né? Mas o bem prevalece. Como diria Shakespeare lá em Hamlet, não há longa noite que não alcance o dia. Ela pode ser longa, mas o dia sempre vai raiar. Insistirão os andartes muito bem trabalhados para que os irresolutos e tímidos tombem nas malhas. Aí a gente precisa tomar cuidado, eu falei. Então, cuidado com o que nós lemos, com o que nós vemos, com o que nós assistimos, com o que nós reproduzimos. Então, passa lá pelo crivo, né? É bom, é útil, verdadeiro, isso que eu vi? É. Então, serve para mim, vou pegar para mim, vou absorver e vou praticar. Vou repassar para outros. Não é bom, não é útil, nem verdadeiro. E às vezes é bom, mas não é útil. Ou até é bom, mas não é verdadeiro. Parece bom, né? Que é o que ela está falando, os ardis, né? Então a gente tomar cuidado. Então, quando algo separa, a gente tem que questionar. Tem alguma coisa errada. Né? Então, quando uma crença, uma filosofia separa, porque prega a intolerância ou prega a exclusão de outro, fica atento, né? Consciente dos prejuízos que causam, abraça os ideais do Cristo e apressa-te, não cedendo passo em situação nenhuma. Então estejamos perseverantes, tenazes, fiéis, né, ao conhecimento que nós já temos. Mesmo que te constitua sacrifício a renúncia ao prazer enganoso, nunca te arrependerás por eleger a compostura do ético e a atividade da abnegação. Então, ético, né? Então, bem é tudo aquilo que está de acordo com a lei divina. O mal é tudo que lhe é contrário. E a ética é essa capacidade, né, de discernir um do outro. Né? Então, a gente tem que passar por esse crivo ético. Então, lá, o crivo de Sócrates, né, bom, de verdadeiro, nos ajuda. Então, ela vai concluindo falando, não faltarão situações embaraçosas para impedir-te o avanço. Nem amigos e correligionários que te amaldiçoarão a perseverança edificante. Serão eles os elementos que enfrentarás no cotidiano, insistindo para que permaneças na sombra da crueldade, na falta de gentileza. Desculpa-os e avança a si mesmo. Jesus te espera. Aí ela conclui, né, com aquela frase inicial. Amanhecem dias novos anunciando a vitória do amor. Confia. A tempestade não é clima natural do planeta, mas sim o é a primavera da gentileza. Ser, portanto, hoje flor para frutificar em bênçãos no futuro. Para que efetivamente a gente possa buscar, exercitar essa gentileza, esse caminho para ser feliz, né? A gentileza é o agente da tranquilidade e da harmonia, tanto individual quanto do meio que vivemos. Então, se a gentileza é esse agente da tranquilidade e da harmonia, e tudo que a gente deseja, todo dia quando a gente abre o dia, abre os olhos, né, todo dia, fazemos nossas preces, nossa ligação com o divino, a gente não pede esse auxílio, essa força, para que exista mais tranquilidade e harmonia, para que a gente possa, né,
viver os nossos desafios, cumprir com o nosso dever da melhor forma possível. À noite, quando a gente deita também, elevamos nosso pensamento, a gente não busca um sono tranquilo, reparador, refazedor das nossas energias físicas e espirituais. A tranquilidade e a harmonia. A gentileza, né? Para conosco. Que devemos valorizar os ensinamentos que temos, aplicando-os em nós mesmos. Então esse é o maior sentimento, talvez, que nós podemos ter. Então, como espíritas, a gente tem muito conhecimento. A gente entra ali, aquela biblioteca farta. A gente pode sair daqui agora lá, se estiver aberto ainda, ou então no próximo dia que estivermos aqui, escolher qualquer um daqueles livros. Escolhe por número ou simplesmente vai lá numa direção e pega. Nenhum será em vão. Cada um daqueles livros vai ter uma frase, uma expressão que nos vai ser muito úteis. Pegamos o celular, como falamos, qualquer uma dessas mídias, quanta coisa farta tem, né? Quantos vídeos, quantas palestras, aqui mesmo estão fazendo, estão gravando, a gente pode reouvir, aqueles que não puderam estar aqui vão ouvir, a gente pode ouvir as que já foram feitas antes, vamos ouvir as que foram feitas depois. Então o convite está feito, que a gente saiba aproveitar. Eu agradeço a oportunidade, que possamos ser gentis, né? Que essa seja a nossa escolha hoje e sempre.